Eu quero ser muito fiel àquilo que Jesus me entregou. Na noite do dia de hoje, eu quero compartilhar uma mensagem de alerta. Uma mensagem de alerta para os nossos dias. Na noite do dia de hoje é como se fosse uma carta. Cadê a câmera? Eu quero a câmera. Uma carta aberta para a igreja brasileira. Olhe para mim. O ano mudou. A agenda virou. Mas a guerra permanece sendo a mesma. Ei! A data é outra, mas o inimigo continua sendo de sempre. Estamos no dia 8 de fevereiro de 2026 e quem baixar a guarda no começo poderá sofrer graves prejuízos no fim. Eu vou de novo, eu sei que... Calma, vem comigo. Quem caminhar de forma desatenta agora poderá sofrer grandes prejuízos quando do final. Olhe para esse irmão que está do teu lado e com todo carinho, com toda delicadeza, seja a boca de Deus na vida dele e diga assim: meu irmão, não se distraia na guerra. Aí agora você diz: pois pode lhe custar a vida. Abra comigo no livro de Juízes, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19 em diante. Assim diz o texto. Dá um sorriso aqui, pelo amor de Deus. Tem 5 irmãos que estão me olhando aqui, que estão me causando medo. Dá um sorriso. Assim diz o texto: Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que Deus já havia se retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram-lhe os seus olhos, o levaram para Gaza, amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar no moinho na prisão. Mas o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Repita comigo essa última frase: mas o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Eu vou precisar da sua máxima atenção por alguns breves instantes. Nós estamos, o livro de Juízes, ele vai retratar, ele vai narrar um dos períodos mais instáveis na história do povo de Israel. Um período, preste atenção, que não havia governo, um período em que não havia liderança, um período em que não havia rei. A própria palavra, ao fazer menção a esse período, vai dizer que eles eram como pessoas que faziam segundo aquilo que lhes agradava, segundo os seus olhos. E você há de concordar comigo que todas as vezes que fazemos aquilo que nos agrada segundo os nossos olhos, se instala um ambiente de caos. Todas as vezes que nós fazemos aquilo que nós bem entendemos, nós colocamos Deus no lugar de coadjuvante.
Eu vou começar a pregar. Todas as vezes que nós fazemos aquilo que nós bem entendemos, aquilo que nos dá na telha, nós deixamos Deus na posição de um mero telespectador. Era dentro desse cenário de guerras, de distrações, de instabilidade, que Deus levantava juízes. Porque diminuía, preste muito bem atenção, diminuía o nível da atenção do povo e aumentava o nível de esfriamento espiritual. Em Juízes, não eram os inimigos do lado de fora que eram fortes demais, mas a impossibilidade muitas vezes de controlar, de subjugar o inimigo do lado de dentro. Por favor, mais uma vez, olhe para esse irmão que está do teu lado e diga assim para ele: não se distraia na guerra, pois pode lhe custar tudo. Sansão, o personagem dessa história, é o último juiz de um total de 12, vindo ele da tribo de Dan, da cidade, da terra de Zorá, filho de Manauá. Sua mãe, estéril, mas que recebera de forma miraculosa a visita de um anjo, e por isso engravidou e deu à luz a um menino. Menino este que desde o ventre foi consagrado, desde o seu nascimento foi separado como nazireu, e na condição de nazireu não poderia beber bebida forte, não poderia tocar em coisa morta, tampouco cortar o seu cabelo. Olhe bem para mim no nome de Jesus. O problema de Sansão não foi ter recebido um propósito. O problema de Sansão foi ter sustentado o propósito ao longo dos dias. Porque propósito sem atenção é risco. Porque promessa sem vigilância é terra aberta. Desde o ventre havia promessa, desde o nascimento, consagração. Deus o chamou, Deus o proporcionou viver propósito, Deus o convidou para viver uma chamada. Mas propósito e chamada, elas não se mantêm. Deus não pode proteger aquele que não caminha em zelo. Sansão não perdeu a vida porque os inimigos que vieram contra ele eram fortes demais. Sansão perdeu a vida porque relaxou em um lugar que se fazia necessário ter atenção. Ele não se perdeu enquanto lutava, ele se perdeu quando parou para descansar no colo da distração. Eu vou continuar pregando. A queda de Sansão não aconteceu em Dalila. A queda de Sansão aconteceu a partir do momento que ele começou a tratar as coisas de Deus como sendo comuns. A queda de Sansão começou quando ele entendeu que consagração era algo ultrapassado. A queda de Sansão começou quando ele trocou, substituiu os louvores a Deus por Zé entrou e Maria sambou. Eu vou de novo. Sansão caiu quando ele começou a substituir os louvores a Deus por Zé entrou e Maria sambou. Eu posso entregar o que Jesus está me compartilhando? Sansão não caiu na cama. Sansão caiu quando ele trocou o sagrado pelo profano. Sansão caiu quando ele trocou. Ai meu Deus do céu, eu estou vendo que 50% de quem está aqui não vai voltar no próximo domingo. Mas eu vou continuar pregando aquilo que daquilo que Deus me entregou. Eu vou continuar compartilhando aquilo que Deus me revelou.
Sansão caiu quando ele passou a trocar aquilo que é santo por aquilo que é mundano. Quando ele trocou a aliança por prazeres. O texto vai dizer que enquanto uma guerra estava acontecendo, os filisteus montando uma emboscada para capturá-lo, lá estava Sansão tocando num cadáver, tocando no leão morto, em coisa morta. E segundo o voto que fora feito, ele não poderia tocar em coisa morta, tampouco comer mel da forma como ele o fez, que estava sobre o cadáver do leão. Você consegue perceber? Olhe para mim no nome de Jesus. Olhe para mim no nome de Jesus. Deus não se retira diante das nossas fraquezas. Deus se afasta quando nós quebramos princípios. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que a sua graça se aperfeiçoa nas minhas limitações, nas minhas dores, nos meus desafios, mas não que a sua presença, a sua graça se manifesta quando eu passo a quebrar os fundamentos, quando eu passo a violar os princípios. Saul perdeu o reinado porque quebrou princípios. Lá estava Saul no trono, mas não tinha mais a presença. Lá estava Saul no castelo, mas não era mais templo. E se tem uma coisa que você e eu sabemos, é que unção não se sustenta enquanto não houver consagração. Presença não se sustenta enquanto não há entrega. Sansão tem propósito, Sansão tem promessa, mas a cada flerte com o pecado, mais ele se afasta da presença. Mais à frente, o texto vai nos dizer que, além de tocar em coisa morta, agora ele vai e se aliancia. Ele se casa com uma filisteia. Ele se aliancia com o inimigo número 1 do povo de Deus. Preste bem atenção. Sansão trouxe para dentro de casa quem queria matá-lo. Sansão abriu as portas para quem queria destruí-lo. Será que você consegue perceber as distrações em meio à guerra? Sansão não caiu em Dalila. Sansão caiu enquanto estava indo se deitar no seu colo. Uma concessão aqui, uma outra concessão acolá. Por favor, tire de uma vez do seu vocabulário, só dessa vez. Só dessa vez. Vai ter uma fila no inferno só para quem disse só dessa vez. Ei! Para toda ação há uma reação. Para todo ato há uma resposta. Para toda semente há um fruto. Para toda consequência houve uma causa. Pequenas distrações, pequenos erros, pequenas falhas, sutis falhas, mas que vão gerando uma brecha espiritual. Você ainda está comigo? Você ainda está aqui? Sansão entra em aliança com quem não deveria se aliançar. Sansão entra em aliança com o povo inimigo. Igreja do Senhor Jesus, me escute com todo cuidado na noite do dia de hoje. Luz e trevas não se misturam. Ei, luz e trevas não se misturam. Eu vou tentar mais uma vez. Luz e trevas não se misturam. Você é filho da luz. Jesus não te chamou para ser negociador. Jesus te chamou para ser reconciliador. Em um mundo de diplomacias, nós vamos quebrando os fundamentos. Em um mundo de diplomacia em que nós queremos sentar em todas as mesas, nós vamos negociando princípios e valores imutáveis.
Ele te chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te removeu das trevas para a sua maravilhosa luz. Por causa desse relacionamento, por causa dessa aliança com o povo inimigo, uma sucessão de tragédias começaram a vir sobre Sansão. Distrações, Lagoinha, que vão cobrar um preço. Eu vou repetir mais uma vez: distrações que um dia vão cobrar um alto preço. Começou tocando naquilo que ele não podia tocar, depois se aliançando com quem ele não podia se aliançar. Um abismo chama um outro abismo. Por favor, seja profeta de Deus agora. Olhe bem nos olhos da pessoa que Deus colocou do teu lado, bem nos seus olhos, e diga assim para ela: um abismo chama um outro abismo. Fica ligado, fica ligado. Pequenas transgressões, pequenos erros, falhas sutis, que vão gerando uma brecha espiritual. O que parece pequeno hoje, preste muito bem atenção. Eu estou com muito temor e com muito tremor para entregar essa palavra. Eu sei o que eu vivi durante a semana. Ei, pequenas, aquilo que parece pequeno, olhe para mim, pode ser a porta de entrada para um caminho sem volta. Uma pequena distração hoje pode se tornar um grande desastre amanhã. Agora Sansão, diz o texto, que ele se encontra com Dalila e se apaixona. Sabe, gente, ai meu Deus, eu não sei se eu falo. Sabe, gente que gosta de atrair problema. Sabe, gente que tem talento para se meter em encrenca. Sabe, gente que só consegue estar feliz se tiver envolvida numa confusão. Não olha para o lado para não parecer que você está dando indireta. Por 3 vezes Dalila tentou arrancar de Sansão o seu segredo. Por 3 vezes Sansão a enganou. Por 3 vezes, pai filisteu, por 3 vezes Dalila chamou os filisteus, e mesmo assim Sansão permaneceu no mesmo lugar. Olhe para mim, olhe para mim. Quando um movimento, quando você é testado repetidas vezes, não é mais interesse, é intenção. Ei, quando a pergunta se repete, na verdade, olhe bem para mim, olhe bem nos meus olhos. Quando a pergunta se repete é porque o plano já está montado. Dalila não queria informação, Dalila queria acesso. Dalila não queria resposta, Dalila queria controle. Sansão não caiu de uma vez, fofo. Sansão caiu porque menosprezou os alertas. Sansão caiu porque brincou com o perigo. Sansão caiu porque permaneceu aonde não mais deveria estar. Nesta noite Deus toma minha boca. Nesta noite Deus toma minha boca e pede para te dizer: saia antes da queda. Na noite de hoje Deus toma minha boca e pede para mim te dizer: rompa antes da perda. Na noite do dia de hoje Deus toma minha boca e diz para você que está nesse lugar: obedeça antes das consequências. De tanto insistir,
De tanto tentar, Dalila conseguiu. Agora me pergunta, por que, pastor? Não, desse jeito eu não vou responder. Por que, pastor? Porque quem não rompe, um dia cede. Porque quem não rompe, um dia acaba cedendo. Ei! Quando o assunto é pecado, a Bíblia não pede para você enfrentar. A Bíblia fala para você fugir. Pecado não se vence enfrentando. Pecado se vence distanciando. Pecado não se vence na força. Pecado se vence na fuga. O pior acontece. Ele diz: de onde vem a sua força? Dalila, ao saber de onde vem a sua força, o coloca para dormir no seu colo. Igreja, olhe bem para mim. O diabo não precisa te tirar da igreja. Ele só precisa te fazer dormir. Porque enquanto você está adormecido, os inimigos estão chegando. Porque enquanto você está sonolento, o perigo se aproxima. Porque enquanto você está anestesiado, o inimigo começa a sugar as tuas forças, cortar o teu cabelo. Eu vou dizer mais uma vez: cortar o teu cabelo, sugar as tuas forças. Preste muito bem atenção no que eu vou te dizer. O inimigo não invadiu. O inimigo foi convidado a entrar. Eu falo ou não falo? Pare de convidar para entrar quem Deus já mandou sair. Pare de abrir a porta da tua casa para quem já deu sinais. Para de convidar para dentro quem já deu pistas. O que está em jogo é a tua vida. Para! Sansão perdeu a visão. Sansão perdeu a força. Sansão perdeu a liberdade, porque deu acesso para alguém que já tinha demonstrado quais eram os seus reais interesses. Sansão não caiu por falta de aviso. Eu vou tentar mais uma vez. Sansão não caiu por falta de aviso. Dalila, diz o texto, que enquanto Sansão dorme, ela chama os filisteus e um homem vem e corta as suas tranças, e agora o pesadelo começa. Ele começa a ser subjugado. Agora, Sansão, não é mais você quem governa. Agora, Sansão, não é mais você quem decide. Agora, Sansão, não é mais você quem controla. Sansão, agora você vai fazer aquilo que eu te impor, aquilo que eu te ordenar, aquilo que eu te mandar. É exatamente como o pecado acontece. É exatamente a maneira como o pecado se move, se instaura, se estabelece, o seu status. Ele faz com que a pessoa pense que está no controle, quando na verdade a pessoa está sendo controlada. Tá pesado. Oh, muda aí, muda o tom. Estou ficando com medo dessa mensagem. Ele desperta abruptamente e diz: eu vou sair como das outras vezes, e eu vou me livrar. Nisso o texto bíblico faz uma pausa dramática. Mas Deus já havia se retirado dele. Sansão ainda tinha memórias de guerras vencidas. Sansão ainda tinha
discurso de guerreiro. Sansão ainda tinha experiências antigas, mas Sansão não tinha mais a presença. Sansão não tinha mais a cobertura. Sansão não tinha mais a chamada. Ele acordou no mesmo lugar, mas agora ele estava sozinho. E se tem uma coisa que pode de pior acontecer na vida de um homem, é um dia ter se encontrado com Deus e o vê-lo partir, e o vê-lo ir embora. Me permita abrir aqui apenas um parênteses. Muitas vezes nós falamos as mesmas coisas que Sansão falou, a mesma frase com outras palavras. É só fazer aquela oração, é só colocar aquela canção, é só mudar o tom da voz, é só fazer como eu sempre fiz, é só fazer da mesma maneira que vai ter o mesmo resultado. Preste muito bem atenção. Quando passamos a agir dessa maneira é porque estamos agora confiando no histórico e não mais carregamos a presença, não mais carregamos a unção, não mais nos movemos debaixo da cobertura. Unção não é um botão que você liga. A presença não é um interruptor que você liga. A presença, a unção é fruto de rendição e entrega diária. A presença e a unção é fruto do secreto, é fruto do relacionamento, é fruto da intimidade. O texto diz que os inimigos o agarram, furam seus olhos, o amarram com correntes de bronze, o colocam para girar em um moinho na prisão. Consequências de alguém que se distraiu na guerra. Eu vou tentar dizer mais uma vez: consequências de alguém que se distraiu na guerra. Consequências de alguém que perdeu a presença. Se cair uma mosca, todo mundo vai escutar o barulho. Ei, furaram seus olhos. E me permita na noite do dia de hoje pensar um pouco mais com você sobre esse cenário. Furaram seus olhos. O que seriam furar os seus olhos? Os inimigos disseram: vamos arrancar a sua visão. Acontece que Sansão já tinha deixado de enxergar há muito tempo. Porque cegueira na Bíblia não é quem perde os olhos. Cegueira na Bíblia é quem perde o discernimento. O que os filisteus estavam fazendo era apenas materializando uma realidade que já tinha acontecido aqui dentro. Porque o pecado nos rouba a visão. Eu vou dizer mais uma vez: o pecado, igreja brasileira, nos rouba a visão. O pecado, igreja Lagoinha de Canoas, nos rouba a visão. O pecado nos rouba a direção. O pecado não nos permite enxergar. Sansão via Dalila, mas não conseguia enxergar as suas intenções. Sansão estava no ambiente do perigo, mas não conseguia interpretar os alertas. Sansão estava no colo dela, mas não conseguia discernir o seu coração. Falta de discernimento transforma colo em cativeiro. Por favor, pegue o seu iPhone Pro Max 17 um teco laranja e coloque nos status do teu Instagram. Coloque dessa maneira: falta de discernimento transforma colo em cativeiro. Acorrentaram, diz o texto, e o colocaram para girar em volta de um moinho. Agora me pergunta, pastor, o que seria um moinho? O que seria um moinho? Moinho é aquilo que te faz se movimentar sem sair do lugar.
Moinho é aquilo que te faz girar e girar e girar, mas você não avança. Moinho é aquilo que te deixa ocupado quando na verdade você está preso. Lá estava Sansão girando no moinho. Pastor, de forma prática, o que seria um moinho na minha vida? Eu vou te responder. É fazer as coisas para Deus sem estar com Deus. Sansão se movia, mas Deus não mais se movia com ele. Atividade sem a presença de Deus é moinho. Relacionamento sem a presença de Deus é moinho. Negócio sem a presença de Deus é moinho. Trabalho sem a presença de Deus é moinho. Família sem a presença de Deus é moinho. Sonho sem a presença de Deus é moinho. Você gira e gira e gira e gira e gira e não avança, não sai do lugar. Acontece que enquanto ele estava no moinho, a palavra vai dizer: mas o seu cabelo começava a crescer. Meu Deus! Você pode fazer do moinho em que você se encontra um lugar de restauração. O moinho não foi o fim na vida de Sansão. O moinho, Sansão fez dele um lugar de quebrantamento. Foi no moinho que Sansão trouxe à memória aquilo que lhe dava esperança. Foi no moinho que Sansão lembrou do seu propósito. Foi no moinho que Deus restaurou aquilo que estava sendo quebrado. O texto vai nos dizer: mas o seu cabelo começou a crescer. Não está fácil, não é? Mas Deus toma minha boca na noite do dia de hoje para te dizer: mas o cabelo começou a crescer. Está pensando em desistir, não é? Mas o cabelo começou a crescer. Não aguenta mais, não é? Mas o cabelo começou a crescer. O desânimo está batendo na porta da tua casa, não é? Mas o cabelo começou a crescer. Seja a boca de Deus agora. Seja a boca de Deus agora. Aponta para 3 pessoas e diz: mas o cabelo começou a crescer. 3 pessoas e diz: mas o cabelo começou a crescer. 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 Lagoinha, mas o cabelo começou a crescer, Pastor Ronaldo. Mas o cabelo começou a crescer, Alex, começou. Alguém precisa ouvir isso. Enquanto o inimigo oprimia, Deus o restaurava em silêncio. Aquilo que um dia foi cortado pode voltar a crescer. Sansão estava preso, mas a promessa continuava viva. O texto vai dizer que os filisteus tiraram Sansão do moinho e o levaram para o templo para poder entretê-los. Uma multidão reunida, uma festa armada, e a voz que ecoava naquele lugar dizia: Sansão, vem nos divertir.
Sansão vem nos entreter, Sansão vem nos distrair. O que eles não sabiam é que a história de Sansão não iria terminar no moinho. O que eles não sabiam, Lagoinha, era que o cabelo estava crescendo. O que eles não sabiam era que a humilhação não teria a última palavra. Sansão não vinha mais do colo da distração, ele vinha do moinho do quebrantamento. Sansão não vinha mais do colo da autossuficiência, ele vinha agora do moinho da dependência. Sansão não vinha mais do colo do eu posso, agora ele vinha do moinho, ele pode. Ele pode. Eu vou dizer mais uma vez, ele pode. Ele pode. Ele pode. Lagoinha, ele pode. Lagoinha, me escute, ele pode. Ele pode. De alguém, eu termino aqui, que já esteve em inúmeros moinhos. Posso te dar um conselho? Aprenda a fazer do moinho uma escola. Aprenda a fazer do moinho um lugar de treinamento. Aprenda a fazer do moinho um lugar de cura. Aprenda a fazer do moinho um lugar de libertação. Aprenda a fazer do moinho um lugar de renovo. Enquanto todo mundo olhava para Sansão, enquanto ele empurrava aquele moinho, diziam: não tem mais jeito, acabou, é o fim. Mas Deus no silêncio dizia para ele: fica comigo, fica perto de mim, fica do meu lado, porque você vai sair desse moinho muito mais forte de quando você entrou nele, Sansão. No moinho em que você está, Jesus pode te curar. No moinho em que você está, Jesus pode fazer tudo novo. Vai se colocando de pé para parecer que vai terminar. Diziam: nos entretenha, Sansão. Nos divirta, Sansão. Nos distraia, Sansão. Ei, o inferno celebrou cedo demais. Ei, o inferno comemorou antes da hora. Fala para esse irmão que está do teu lado. Fala assim para ele: meu irmão, o inferno celebrou cedo demais. Fala para ele: o cabelo já está crescendo. O texto vai nos dizer que eles pegam Sansão, o colocam no centro do templo de Dagon, e ali pede para que ele os entretenha. Naquele momento, Sansão faz um clamor. Naquele momento, Sansão faz uma oração. E se tem uma coisa que você e eu sabemos, é que quando a oração volta, a história muda. Ei, quando o clamor volta, a história muda. Quando a consagração volta, a história muda. Quando a dependência volta, a história muda. Quando a confiança volta, a história muda. Sansão clamou e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e me dê força só mais uma vez. Você que acredita em ato profético, faz assim comigo. É só para quem acredita em ato profético, com as duas mãos assim, ó. É só para quem acredita em ato profético. Faz assim comigo. O texto vai dizer que depois que Sansão ele faz essa oração,
ele empurra as colunas do templo, e todo aquele lugar desaba sobre todos os filisteus. E o texto vai dizer que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Faz assim. Deus deu força a Sansão. Deus respondeu a oração de Sansão. Eu não sei qual é a coluna que você precisa empurrar. Eu vou dizer mais uma vez. Eu não sei qual é o nome da coluna que você precisa empurrar. Mas uma coisa eu sei. O mesmo Deus que respondeu às orações de Sansão é o mesmo Deus que está respondendo a tua oração. E a única coisa que você precisa fazer é reagir à oração que você acabou de fazer. Quando a unção se encontra com a ação, a vitória vem. Está preparado? Cadê as tuas mãos estendidas? Nós vamos empurrar a coluna agora. Eu não sei qual é a tua coluna. Provavelmente ela carrega um nome. Eu não sei qual é, você sabe. Você sabe qual é a tua coluna. Você sabe qual é a coluna que você tem que empurrar. Você sabe qual é a coluna que está furando os teus olhos. Você sabe qual é a coluna que está te subjugando. Você sabe qual é a coluna que te colocou para girar no moinho. Você sabe qual é a coluna que te enganou. Você sabe qual é a coluna que te lançou numa prisão. Mas eu declaro nessa noite, no nome de Jesus, que por meio da oração que você está fazendo, essa coluna vai cair. Você está preparado no 3? Nós estamos agora em um ambiente profético. Por favor, nós estamos em um ambiente profético. E tudo aquilo que é levado a sério num lugar como esse, num ambiente como esse, se torna decreto. Por favor, aquilo que é levado a sério num lugar como esse, se torna decreto. Você está com as tuas mãos estendidas? Então no 3, tu vais empurrar essa coluna. Você sabe o nome, eu não sei. Eu não sei qual é o nome dessa coluna, mas você sabe. Tá pronto? Você que está em casa, na sala da tua casa, no teu quarto, talvez até no teu trabalho, estende as mãos também. Vem comigo nessa revelação, vem comigo nesse mistério, vem comigo nesse ato profético. Isso, estende as tuas mãos. Isso. Você orou, Deus respondeu, e agora você vai ter que empurrar. Eu vou dizer mais uma vez. Você orou, Deus respondeu, e agora você vai ter que empurrar. No 3. 1, 2, 3. Empurra essa coluna agora. Empurra essa coluna agora. Empurra essa coluna agora. Empurra essa coluna agora. Lagoinha, empurra essa coluna agora. Uma carta viva, uma carta viva.
quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Uma carta viva. Minha história Deus já escreveu. Vamos agora! Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. A minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Uma carta viva. Uma carta viva. Uma superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva. Uma superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva. Uma superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva. Oh, exatamente o que Uma você é! superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Uma carta viva. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Uma carta viva. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Uma carta viva de Deus. Meu Deus, você já girou o moinho por muito tempo, você já aprendeu, você já entendeu. No moinho você viveu as tuas maiores frustrações, mas também no moinho você encontrou confiança para vencer. No moinho você viu fantasmas do passado te subjugarem, te colocarem no chão, mas também no moinho você viu Deus te refazer. Refazer. Essa noite é muito profética. Muito profética. A tua história não vai terminar no moinho.
os teus últimos dias não serão contados do moinho. Não, Senhor, porque Ele já escreveu a tua história. Quando eu olho para a história de Sansão, eu consigo enxergar um Deus de graça. Sabe, um Deus de graça que viu, que presenciou os inúmeros erros de Sansão, mas no seu último momento, quando não havia mais nada nem ninguém, clamou e disse: Deus, lembra de mim e me dá força só mais uma vez. Quando esse homem que falhou tanto fez essa oração, o cabelo começou a crescer, a presença, a graça, a misericórdia. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. É uma carta viva. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Você não foi tão longe que Deus não possa te alcançar. Você não foi tão fundo que Deus não possa te arrancar desse lugar. Você não sofreu tanto e tanto e tanto que Deus não possa, a partir da noite de hoje, mudar a tua história. Eu queria muito que você colocasse a mão no teu coração. Deus está restaurando propósitos nessa noite. O propósito de Sansão era destruir com os filisteus. E no seu último momento ele fez mais do que fez durante toda a sua vida. O propósito foi cumprido. O propósito foi restaurado. Coloque a mão no teu coração e faça uma oração comigo. E diga assim comigo na noite do dia de hoje: Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Diga assim comigo: Jesus, na noite de hoje o Senhor me arranca do moinho para o propósito. A partir dessa noite eu não vou viver mais preso no que passou, mas eu vou avançar em direção ao novo que o Senhor tem para minha vida. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.